Boa tarde aos meus amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pastor Pedro passando aqui nesta tarde para deixar uma palavra que vem da parte de Deus para o meu coração e ao coração de todos aqueles que crer. A palavra de hoje vai ficar em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante, que vai falar para nós: quem entrará no reino dos céus? Vai dizer para nós assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios, curamos os enfermos, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí o Senhor Jesus vai nos alertar, ensinando faticadamente que cumprir a vontade de seu Pai Celestial é uma condição prévia essencial para a entrada no reino dos céus. Isso, no entanto, não significa que a pessoa pode ganhar ou merecer a salvação mediante seus próprios esforços. Lá em Efésios 2:8 vai dizer que nós somos salvos pela graça e pela fé. Não vem de nós, é um dom de Deus. Não pelas obras também, que se pensar que vai fazer boas obras, ajudando as pessoas aí, como estão fazendo estes falsos profetas nos dias de hoje, que são muitos, estão se multiplicando, está enganado, porque a salvação só recebemos ela através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele que foi para a cruz, morreu no nosso lugar e pagou por todos os nossos pecados. Quando o sangue dele derramou, aí lavou, purificou os nossos pecados. Mas tem esta condição: se você ou eu reconhecê-lo como o único Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas. Então Jesus continua nos alertando sobre aos falsos profetas, como diz aqui no versículo 15 e o 16. No capítulo 7 também de Mateus, que diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, quer dizer, no inferno. O Senhor Jesus continuou a dizer para nós que a obediência à vontade de Deus, requerida por Cristo lá na cruz, é uma condição básica, contundente à salvação de todos nós. Mas Cristo também declara que ser Ele uma dádiva ligada à salvação dentro do reino, embora seja a salvação uma dádiva de Deus, o crente deve buscá-la continuamente, recebê-la e evidenciá-la mediante uma fé sincera e fazendo esforço. Este é visto lá na oração dominical, ou seja, na oração do Pai Nosso, qual o Senhor deixou como modelo. Oração é você conversar com Deus, expor os seus problemas, pedir, confessar os pecados, pedir o perdão. Isto é orar. Nós pensamos que oramos bem, aquelas orações bonitas como fazem os falsos profetas aí, né? Todos nós estamos vendo na internet, por todos os lados. Ofertam aqueles valores que eles arrecadam dos próprios fiéis e doam ali para as pessoas verem que eles são bonzinhos e ofertam cada vez mais. Então eles são lobos devoradores. Não creiam nestes falsos profetas. Observem os seus frutos. Eles vão produzir muitos frutos, igual Jesus disse. Vão expulsar demônios, vão curar os enfermos. Pessoas aleijadas vão levantar, vão caminhar, vão enxergar tudo que Jesus fez. Eles vão fazer com a permissão de Deus. Mas, porém, eles estão enganando as pessoas com seus ensinamentos falsos. Ensinamentos que enganam as pessoas e fazem com que elas venham a não conhecer a verdadeira
fé genuína em Cristo Jesus. Deus, para te abençoar, Deus não pede nada para você, dinheiro algum. Então eles pedem e ainda fala que se der, Deus te abençoa. Se não der, Deus não abençoa. Deus, ele tem prazer de nos abençoar, mas é mediante a nossa fé no Filho dele, o Senhor Jesus. Há o dinheiro, qual o Senhor Jesus fala sobre dízimo e oferta, para contribuir com a obra dele, porque nós, os homens, precisamos do dinheiro para fazer a obra, mas não enriquecer e satisfazer os desejos da nossa carne, as concupiscências carnais. O dinheiro é somente para manter a obra de Deus, ajudar a levar e pregar a palavra para todas as pessoas. O Senhor Jesus, ele passou fome, ele passou sede, mas ele de pequeno até a hora da morte, ele pregou sem cobrar nada, sem pagar, exigir nada de ninguém, somente uma coisa que Deus exige, fé. Se não tiver fé no Filho dele, o Senhor Jesus, aí não agrada a Deus em nada. Mas continuando, o Senhor Jesus disse que lá no versículo 26 e 28, daqui do mesmo capítulo de Mateus 7, que vai dizer assim, lá no versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A doutrina verdadeira, boa, simples de ouvir. Então, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas e fariseus. Estes escribas e fariseus são os falsos profetas nos dias de hoje. Lá no tempo de Jesus já existia. Eles iam lá nos templos, eles pregavam a lei, eles viviam a lei. Sobre dízimo e ofertas, eles ofertavam muito, e muito mesmo, mas era sobra. E eles ali pregavam para ser aplaudido pelas pessoas, igual muitos falsos profetas aí estão sendo aplaudidos. Mas então volte-se para Jesus, preste atenção simplesmente na palavra. E Deus vai te abençoar. Deus não cobra para abençoar ninguém. Deus, ele tem o prazer de abençoar as pessoas. Mas aqui já no versículo 23, nunca vos conheci, que Jesus vai dizer. Essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo plenamente deixa claro que uma pessoa pode pregar o evangelho em seu nome, o nome de Cristo, expulsar os demônios e fazer grandes milagres, operar maravilhas, sem essa pessoa ter uma genuína fé em Cristo Jesus. Então as Escrituras ensinam que a pregação evangélica eloquente, um manifesto zelo pela justiça e operação de milagres, podem ter lugar nesta era mediante a influência e o poder de Satanás. Paulo nos adverte que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem também em ministro de justiça, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Mateus também, 24, 24. Paulo aqui está nos declarando que é uma simulação de uma unção poderosa. Pode ser operação de Satanás. Esses falsos profetas são usados pelo diabo para enganar as pessoas, impedir delas chegar até o Senhor Jesus, para entrar no céu. Então são poucos os que vão entrar no céu. Como se diz em Apocalipse 13, versículo 12. Ou melhor, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram todos os habitantes sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, se você já está no meio desses falsos profetas, reconhece eles, sabe que eles são falsos profetas, estão aí pedindo dinheiro para pregar, para curar, falando que se você não ofertar tanto de dinheiro, tanto disso, tanto daquilo, Deus não vai te abençoar. É mentira, engano de Satanás, que usando eles, você somente tem que ter fé no Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual Deus preparou o